7h31. Radar Noticioso vai até às 10 da manhã, com a apresentação minha, Eduardo Cardoso, e a técnica Vlamir Marques. Falar um pouquinho sobre saúde mental na pandemia. O período de isolamento social interferiu bastante na saúde mental e isso pode ter, no caso, diversos reflexos no corpo. Vale destacar que cada pessoa é única e traz dentro dela cargas emocionais que podem refletir diretamente nos movimentos e sensações do seu corpo. E a solução de muitos problemas vem com a evolução tridimensional: corpo, mente e espírito. E essa relação faz toda a diferença nos processos de reabilitação das pessoas. A reportagem é de Vladimir Gama. O período de isolamento social interferiu bastante na saúde mental e isso pode ter diversos reflexos no nosso corpo. Cada pessoa é única e traz dentro de si cargas emocionais que podem refletir diretamente nos movimentos e nas sensações expressas no corpo. O personal trainer Samurai e especialista em movimentos, em treinamento tridimensional e fundador do Instituto Samurai, explica que a solução de muitos problemas vem com a evolução tridimensional, corpo, mente e espírito. E essa relação faz toda a diferença nos processos de reabilitação das pessoas. Segundo o Samurai, esses fatores emocionais se refletem em qualquer âmbito. Uma pessoa deprimida caminha de um jeito, tem postura mais fechada. Mecanicamente falando, ela encolhe os ombros e isso força muito a base da coluna, fazendo com que ela tenha dor nas costas. Já uma pessoa super confiante caminha de outro jeito. Muitas vezes, o medo também vai gerar uma postura de fragilidade, fechamento, e isso pode se manifestar em dor em algum outro lugar do corpo. Lembre-se, tudo está relacionado, como explica o próprio Samurai. Eu acredito que nós somos o resultado de uma intersecção entre corpo, mente e espírito. Ou seja, nenhum ser humano é apenas alguma desses elementos. Você não consegue vir aqui, por exemplo, deixar seu corpo aqui e ir no mercado fazer compra, sabe? Tudo todas as suas experiências, elas estão intercorrelacionadas, corpo, mente e espírito. Então, se você estiver caminhando e você está caminhando com medo, você caminha de um jeito. Se você já estiver caminhando com muita agressividade, porque você quer brigar com alguém, você já caminha de outra forma. Se você estiver caminhando com uma timidez, você já está num lugar super tímido, está se sentindo super exposto, você vai caminhar de outro jeito. Se você está querendo chamar atenção, você vai caminhar de outro jeito. E o tempo inteiro nós estamos falando de caminhada, e a caminhada é um movimento por si só. Não deveria ter uma forma só de caminhar, mas como o elemento espiritual, o elemento emocional pertencem a sua caminhada, você vai mudando a sua forma de se mover a partir de uma forma emocional. Então, porque eu estou corajoso, eu ando de um jeito, porque eu estou com medo, eu ando de outro. E, em teoria, não deveria mudar a forma que você anda. Ou seja, se eu entendo que você muda a forma que você anda pela forma que você sente, eu consigo estabelecer aqui uma relação de interdependência. O movimento tem a ver com o físico, mas também tem a ver com o emocional. Se você acorda para fazer as suas coisas e o seu desempenho cai porque você teve uma notícia ruim que te chateou, ou significa que essas coisas impactam, inclusive, a energia com que você coloca numa tarefa. Isso a pandemia deixou meio claro pra gente, que mudou foram poucas coisas. Se a gente for parar para pensar, a gente não pode ir para determinados lugares, a gente tem que usar uma máscara, tem que limpar a mão e manter o isolamento social. E tem pessoas que estão achando que o mundo quase que acabou e que é um pior momento da vida delas. Quando na história da humanidade a gente já passou problemas muito maiores, como fomes que não vão acabar nunca mais, guerras intermináveis. Você imagina o que era ser um judeu num campo de concentração perto de estar em casa com uma máscara no conforto da sua casa, usando a internet e tal. Então, uma pequena variação, às vezes, da sua normalidade, ela já interfere em tudo. A gente já
já começa a sentir dor nas costas, já começa a sentir desânimo de fazer uma atividade, tudo porque eu sou obrigado, sei lá, a usar uma máscara e não poder ir num restaurante, tá? Então, essa para mim, essa relação de corpo, mente e espírito, ela é completamente óbvia. Então, não há, quando você corre, está correndo o físico, está correndo a pessoa que vive com ele, e esse ser é um ser pensante, que faz cálculos. Então, ele está correndo e pensando, se eu correr um pouco mais rápido, eu vou chegar um pouco mais rápido, sabe? Ele está fazendo correlações o tempo inteiro. Aí, de repente, fala, puta, mas se eu correr mais rápido, eu vou chegar mais rápido, não vou chegar mais cansado ou mais suado, e aí eu talvez não seja tão bom estar tão suado assim. Então ele vai pensando durante a atividade também, ele não fica completamente ausente. Então todo o nosso tempo estar na humanidade é sempre nessa correlação. Se podemos dizer que mecanicamente os corpos se alteram a partir de estados emocionais, também podemos assumir a mesma posição de que uma coisa interfere na outra, e interfere tanto para o bem quanto para o mal. Assim, como o lado emocional muda o mecânico, essa postura também pode mudar o que sentimos. O personal trainer cita o exemplo dos esportes como o jiu-jitsu, em que pessoas muito tímidas ou medrosas começam, a partir do desenvolvimento de uma técnica de luta, a ter outro comportamento. Passam a ser mais confiantes, seguras e corajosas. A relação corpo, mente e espírito para o especialista está muito clara, e foi com este entendimento que Samurai desenvolveu um método de treinamento. O treinamento tridimensional, ele parte de algumas premissas, né? Uma delas é que nós vivemos num mundo tridimensional. Ou seja, para todos os lados que a gente olha, a gente percebe que existe tridimensionalidade. Nós não estamos vendo fotografias, tudo tem profundidade. Eu sou assim, você é assim, o teu espaço é assim, a cadeira onde você está sentado é assim, a mesa que está na tua frente é assim, o teu copo de água é assim. E além deste tipo de tridimensionalidade que se reflete na matéria, né, os planos de movimento e os eixos e as profundidades, a gente também tem um outro tipo de profundidade que é o corpo, a mente e o espírito. Um outro tipo de tridimensionalidade, aliás, que é o corpo, mente e espírito. Também é uma outra forma de encarar 3 dimensões. Então, na nossa área, a gente vive num mundo que é tridimensional, nós somos seres tridimensionais e ainda somos corpo, mente e espírito num mundo também cheio de energias que se interrelacionam o tempo inteiro. Então, esse aí, essencialmente, é o princípio filosófico por trás. Só que quando ele vai se materializar em um treinamento, ele começa se materializando a partir do entendimento de que o mundo é assim. Quando eu entendo que o mundo ele é tridimensional, no sentido dos 3 planos de movimento, quando eu vou treinar, não faz nenhum sentido eu não treinar em 3 planos de movimento, dado que eu me mexo dessa forma. Senão, meu treino estaria incompleto. Não faz sentido eu avaliar um movimento de alguém sem levar em consideração que ele se move em 3 planos. E quando a gente vê os treinamentos tradicionais e as avaliações tradicionais, elas não são assim. Se você pensar a musculação, por exemplo, ela acontece sempre no mesmo plano. É sempre coisas que vão para frente, para trás, para cima e para baixo, no máximo. Tá? Que a gente está dentro do mesmo plano. Mas tem poucas coisas que inclinam você para a direita e para a esquerda, ou que rodam você para a direita e para a esquerda, que seriam os outros 2 planos. E mesmo que você fale, não, tem um exercício lá da musculação que faz isso, mas comparado com todo, você vê que há uma desarmonia aqui, né? E a gente se move nos 3 planos mais ou menos na mesma proporção. Então não faz muito sentido eu criar uma lógica baseada em cima de um plano em detrimento de outros 2. Então a nossa lógica é isso, a gente vai sempre se movimentar e não importa que exercício a gente esteja usando, sempre estimulando ele um pouco mais para um plano, um pouco mais para outro plano e fica rodando em cima disso. Samurai reforça que toda vez que há uma atividade desafiadora e ela é realizada por completo, existe um sentimento de vitória, uma conquista. Isso faz com que haja um crescimento emocional, uma sensação de ser mais capaz. A atividade precisa ser desafiadora no quesito físico, mental ou emocional. Mas quando há uma combinação desses elementos, esses sentimentos bons aparecem mais. São vitórias em todos os âmbitos da vida. E ele reforça, cada ser humano é único. Outra coisa que a gente leva muito em consideração são alguns princípios, por exemplo, o da singularidade. O da singularidade é um princípio que vai me dizer que não tem um ser humano igual ao outro. E se não tem nenhum ser humano igual ao outro na história do universo, não é aqui na minha escola, é na história do universo.
Então isso é um princípio muito forte para a gente, é uma informação que está querendo dizer algo para a gente. E o que ela diz algo para a gente? Que uma coisa que serve para um não serve para outro. E muitas vezes ela não serve para o outro, não é porque o corpo da outra pessoa não responde àquela atividade, mas é a mente e o espírito. Pensa de novo, um exercício que é muito bom para uma pessoa que tem determinadas características, aí eu pego uma outra que é super tímida, e esse exercício ela se sente exposta, porque ela é super tímida. Porque ela se sentiu exposta ali, o exercício que era muito bom para o corpo passa a ser péssimo para o espiritual dela. E aí o resultado final desse exercício acaba sendo muito ruim, porque ela faz o exercício o tempo inteiro, desesperada para que ele acabe. E, se possível, ela até vai sentir uma dor que talvez ela nem sentiria, para poder justificar que esse exercício acabe e tire ela desse sofrimento emocional que ela está. Não é o sofrimento físico, é o sofrimento emocional. Então eu tenho que levar as pessoas em consideração, que elas são únicas, são seres inéditos na história da humanidade. Nunca aconteceu uma experiência de ser humano como a sua. E todos os seus movimentos são inéditos. Você nunca experimentou nada repetido na vida. Mesmo que você tenha experimentado o mesmo jogo de futebol que você joga toda segunda, cada jogo de futebol é diferente. Ah, mas eu sempre fui no supermercado. Você foi no supermercado um dia pensando uma coisa, outro dia pensando outra. E mesmo que você fale, não, eu vou me forçar a pensar a mesma coisa. Você, na primeira vez, era um ser que estava pensando originalmente uma coisa. Na segunda, era um ser que estava se forçando a pensar a mesma coisa. Então não é a mesma experiência. O mundo mudou nessa experiência. No dia que você foi, tinha um lixo ali no chão. Hoje já não tem mais, alguém já recolheu. Então as experiências são todas inéditas. E isso a gente leva em consideração no nosso treinamento. Como que a gente leva em consideração no nosso treinamento? A gente constrói o processo de treinamento a partir do aluno. Então ele é um elemento ativo no processo de pensamento. Ele me ajuda a ajudar ele, literalmente. Porque eu posso entender muito de movimento, mas eu não entendo de João, de Maria, de Pedro. Porque mesmo que eu já tenha dado aula para 1 milhão de pessoas, não foi aquele João, nem aquela Maria, nem aquele Pedro. Eles são completamente diferentes. Então eu tenho algumas coisas que realmente eu posso transferir para eles, porque existe uma ser-humanidade neles que é inerente a todos, ou seja, todos têm o nariz no mesmo lugar na face, mas o nariz é diferente, então ele é similar e singular ao mesmo tempo. Isso faz com que eu não possa ter protocolos, que é muito comum na reabilitação. Ah, tô com dor no joelho, faz esse protocolo de joelho. Porque o protocolo não conhece o joelho daquela pessoa, ele conhece um joelho ideal, talvez, e que talvez daquela pessoa não passa nem perto disso. E até para ter um joelho ideal, eu preciso dar valor para algum tipo de idealização. Ah, o joelho ideal é o que faz tal coisa, e a partir disso eu comparo os outros com esse gabarito. Mas esse mesmo gabarito que eu escolhi é singular, porque ele só vai se manifestar em uma única pessoa. Então ele já, ao considerar um gabarito, eu considero todos os outros joelhos doentes por natureza, que vão precisar de algum processo de reabilitação, o que não faria nenhum sentido só um joelho na humanidade ser saudável e todos os outros, pela sua singularidade, serem doentes. Então, esta é a lógica por trás do treinamento dimensional. Então, em suma, é entender que tudo já acontece em 3 planos e entender que cada pessoa é única. Samurai detalha que o trabalho dele não é exatamente interferir nos fatores emocionais, mas levá-los em consideração. Na academia dele, Samurai criou um espaço acolhedor, singular, que possibilita outro tipo de interação com a pessoa, para conversar mesmo sobre assuntos mais profundos. Para isso, o professor se capacita, se transforma e guia através de exemplos. Para o especialista, o físico é um pouco mais fácil, porque os movimentos podem ser melhorados, mas eles só terão essa melhoria em um ambiente onde a pessoa tenha esperança, onde seja acolhida e respeitada. A partir de todas essas considerações, melhorar o físico passa a ser um trabalho mais tranquilo. Samurai considera que os sentimentos, sejam eles de vitória ou de derrotas, são sim importantes. Em ambos os casos existem aprendizados. O sentimento da vitória ele é tão importante quanto qualquer outro sentimento. Acho que não existe uma hierarquia de sentimentos, né? E assim, eu nem vou muito me ater a isso, porque existe também a singularidade das pessoas. Tem pessoas que são mais depressivas por natureza, é o perfil delas, mas elas produzem artes maravilhosas para a humanidade. Nós vamos ver vários, vamos ver Van Gogh, nós vamos ver a Frida Kahlo, nós vamos ver muita gente que, através da sua dor, produziu ensinamentos e maravilhas e fez a sua trajetória a partir da sua dor, tá? Próprio Cristo, de alguma forma, nos ensinou a partir de uma derrota, porque ele foi crucificado, ele não saiu da crucificação
derrubou todos os governos tiranos. Não, ele se entregou à derrota. Ele se entregou passivamente para mostrar que a gente tem que viver a experiência que nos cabe ali naquele momento. Então, independentemente se o sentimento de vitória é importante ou não, é importante entender a lição que cada sentimento nos traz. Porque, por exemplo, eu sou lutador. Eu posso te garantir que eu aprendi muito mais com as minhas derrotas do que com as minhas vitórias. Sou lutador de jiu-jitsu, né? As minhas derrotas me marcaram mais. E será que é porque elas eram mais importantes ou porque elas ensinam mais? Não, talvez eu esteja mais aberto a aprender quando eu perco do que eu estou aberto a aprender quando eu ganho. E em ambos os casos teriam elementos de aprendizado ali. Tá? Então eu não consigo interpretar como o sentimento de vitória é importante por si só, mas ele é importante porque ele é uma informação. E o mundo nos provém de dados o tempo inteiro. E qualquer sentimento é um dado que está aparecendo ali. E eu tenho que interpretar e sempre tentar fazer um pouco melhor cada dia. Essa é a minha lógica, o meu processo de pensamento. Ficou claro durante esse período de pandemia, com o isolamento social, que aumentou um adoecimento mental nas pessoas. Muitas dessas pessoas ficaram deprimidas, com problemas de compulsão alimentar, ansiosas e com muitas dores, principalmente nas costas. A saúde mental é fundamental para a harmonia do nosso ser. Samurai destaca que leva sempre em consideração os sentimentos dos alunos, mas que ele não interfere. A minha lógica não é interferir O meu objetivo, né, não é interferir nos fatores emocionais do meu aluno, mas levar em consideração. Parece um pequeno detalhe, mas muda muito. O fato de eu te ouvir e o fato de eu tentar entender qual é o sentimento que você está tendo agora faz com que eu tente entregar para você a melhor coisa possível. Por exemplo, uma vez veio uma aluna aqui e ela estava muito cansada, fazia 2 noites que ela não dormia, ela estava muito chateada, ela estava tendo problemas enormes lá, não sei o que. A gente sentou, começou a conversar, eu coloquei ela numa máquina de massagem. Eu tenho uma máquina que faz massagem automática aqui, né? Ela é um processo pneumático, tudo interessante ali de fazer massagem. E aí ela adormeceu. Quando ela adormeceu, na verdade ela não adormeceu, eu coloquei ela na maca, coloquei um cobertor em cima dela, apaguei a luz e liguei um sonzinho bem ambiente, assim, falei, fica aí uns 15 minutos para você relaxar. Só que nesse tempo ela adormeceu. Se eu pensar que eu tenho que dar o exercício que a gente combinou, eu teria que acordar ela e falar, então, passou os 15 minutos, tá na hora da gente treinar, olha, bom dia, foi legal, né? Não, eu simplesmente deixei ela lá. Ela já tinha me falado que ela estava 2 noites sem dormir, ela já estava me falando que estava muito ansiosa. Então, o que eu fiz? Eu só deixei ela ali, acendi um incensozinho para dar uma equalizada naquela energia, fui lá para outra sala, fiquei fazendo meus trabalhos ali na outra sala e esperei ela acordar. Quando ela acordou, ela estava melhor. E aí eu fiz até a pergunta para ela, você acha que eu preciso repor essa aula ou essa aula valeu para você? Ela falou, foi a melhor aula que eu já tive aqui dentro, até hoje. Isso é levar em consideração. Eu não fiquei interferindo nos processos dela, mas eu entendi o que ela me pedia. Imagina alguém que tá com algum problema, que, sei lá, bateu o carro, foi mandado embora, tá muito angustiado, tá alguma coisa assim, e eu chego e falo, a aula hoje é caminhar por 1 hora na esteira, porque já estava marcado. Pô, se eu coloco um cara que teve uma dor emocional muito grande, sei lá, perdeu um filho, para caminhar numa esteira, a imagem do filho dele não vai sair da cabeça dele. Então eu tenho que, nessa hora, perceber que, dado esse cenário que ele me contou do problema que ele teve, não adianta eu seguir o que já estava pré-determinado, porque o que estava pré-determinado conhecia aquele cara da semana passada, mas o cara dessa semana ele não conhece. O cara dessa semana não pode fazer isso. Eu tenho que dar uma atividade para ele dinâmica, onde ele troca de estímulos o tempo inteiro, para que não dê tempo para ele ficar pensando nesse problema que hoje ele veio aqui para esquecer. E porque ele veio aqui para esquecer. Se ele quisesse, cara, eu preciso me concentrar um pouco, eu quero entender um pouco esse sentimento, aí talvez fazia sentido colocar ele numa esteira, para ele fazer uma atividade, oxigenar e ir pensando em alguma coisa. Mas na verdade ele veio para esquecer. E se ele veio para esquecer, eu não julgo. Eu entrego o que meu cliente veio buscar. Esse é o ponto. Então eu nem julgo os fatores emocionais, nem julgo as escolhas de cada um e nem tento interferir. A única forma que eu tento interferir no movimento, nos sentimentos e pensamentos e fatores emocionais do meu cliente é sendo eu uma pessoa melhor, sendo eu uma pessoa mais equilibrada, eu buscando um aperfeiçoamento de todos esses campos o tempo inteiro. E quando eu faço isso, eu posso interferir indiretamente através do exemplo. E essa talvez seja a única forma que eu faço, porque eu sempre defino que cada um tem o seu caminho.
E o caminho dele é aprender a lidar com as coisas que estão à volta dele, que interferem na vida dele. O que eu posso ter é um companheiro em alguma parte da jornada, mas o caminho é seu. Nós chegamos aqui nessa terra sozinhos e vamos embora daqui sozinhos. E ao longo dessa trajetória nós vamos cruzar muitas pessoas que vão nos inspirar, que vão colocar alguns obstáculos para ver se a gente consegue passar. E isso é a nossa trajetória. O personal trainer Samurai, especialista em movimentos em treinamento tridimensional e fundador do Instituto Samurai, explica ainda que quando a pessoa escolhe uma atividade para fazer, ela precisa sentir prazer em realizá-la. Ele explica que o nosso corpo e nossa mente emitem informações, basta observarmos. E esses dados podem ser interpretados. Tudo no nosso corpo, ele não é nem bom nem ruim por natureza, ele é dado. E a partir desse dado, você tenta alguma coisa e analisa o que gerou como resultado. Para qualquer coisa, para reabilitação, para uma carga emocional, para qualquer coisa. Por exemplo, eu peço para você pegar uma coisa no chão. Legal, você vai pegar uma coisa que caiu no chão e você sente as costas. Isso é um dado, isso não é nada demais. O único dado que esse movimento me trouxe é, ao abaixar para pegar uma coisa no chão, nesta combinação que está o seu corpo agora, qual é essa combinação? Determinada posição dos seus pés, determinada forma de usar o seu corpo, determinado controle que você teve sobre esse movimento, velocidade que você usou, energia que você usou, você tem muita coisa ali, esse seu estado emocional. Esta combinação toda provocou dor. Não quer dizer que suas costas doem. Quer dizer que esta combinação provocou dor. Porque se eu penso assim, eu posso tentar achar alguma combinação que não causa dor e realiza a mesma tarefa. E a partir dali que eu começo a interpretar o mundo. Sobre o estado emocional é a mesma coisa. Eu percebo que você está desconfortável. Vamos ver se a gente fizer determinada atividade, ou se a gente muda um pouco a nossa perspectiva de hoje, vamos fazer alguma outra atividade completamente diferente, que nem foi o caso da mulher dormir, se isso de alguma forma te melhora, te traz um conforto. E se de repente também eu tenho que interferir nisso, porque algumas emoções, elas são necessárias que a gente sinta. A gente só precisa, às vezes, dar suporte e condição de vencer determinadas batalhas. Mas não necessariamente você não tem que sentir. Quando eu perdi o campeonato mundial em Las Vegas, eu sentei e eu queria sentir aquela dor para voltar no ano seguinte para poder ser campeão. Porque se eu não sentisse aquela dor, eu não ia me preparar e me fortalecer e dentro do que aquele desafio me esperava. Então, muitas vezes, assim, a gente tem na nossa sociedade ocidental uma fuga de tudo que aparentemente a gente classificou como negativo. Tá? Então, dor é algo que é ruim, medo é algo que é ruim, ansiedade é algo que por si só é ruim. E claro que eu não estou falando que elas sejam bons. Elas não são nem bons nem ruins, elas são um dado. E se eu entendo que a dor é um dado, eu tento lidar com esse dado. Agora, como que a nossa sociedade ela lida com isso? Você está com dor, você toma um remédio para não sentir dor. Tomar um remédio para não sentir dor, eu faço analogia como se você estivesse andando com um carro e o motor estivesse fazendo barulho. Então você está andando com o carro e o carro está batendo, um barulho no motor, assim. A analogia do analgésico é a mesma que eu aumentasse o volume do rádio. Bom, meu motor está fazendo barulho, se eu aumentar o rádio eu não escuto ele fazendo barulho. O que não quer dizer em nenhum momento que eu aprendi algo com essa informação. Simplesmente eu evitei ouvir essa informação. Então tinha um dado ali me falando algo, olha, esse parafuso está solto, essa peça está desgastada, precisa trocar. Eu não quis ouvir, eu preferi aumentar o rádio. E isso serve para qualquer cenário. Eu estou ansioso, eu tomo um remédio para ansiedade. Em vez de tentar entender o que essa ansiedade está me ensinando. A dor, em última análise, por exemplo, ela é muito mais benéfica para a gente do que prejudicial. Porque se o corpo não pode me explicar o que está acontecendo, ele vai ter que se manifestar de alguma forma. Saiba que é muito importante manter a saúde mental em dia. Corpo são, mente sã. Quando um desses pilares é abalado, corpo, mente ou espírito, os outros também se comprometem. Somos uma corrente, um sistema integrado. Segundo o Samurai, temos que aprender lições nos momentos de dor também. A dor é um sinal de que algo deve ser feito de forma diferente. Por exemplo, se eu coloco a mão numa chapa muito quente, está lá no fogo, eu quero que a minha mão doa o máximo que ela puder e o mais rápido possível para eu poder tirar a mão da chapa. Porque se eu colocasse a mão na chapa e ela não doesse, e eu só me desse conta um minuto depois porque estava cheirando carne queimada, quando eu fosse ver, a minha mão já estava quase que inutilizada e eu ia perder uma mão. Ou seja, a dor ela foi uma bênção maravilhosa para mim.
Só que ao ficar eliminando a dor, eu vou perdendo seguidas bênçãos, e eu vou perdendo a minha capacidade de me conectar com o meu corpo, porque a dor é sempre uma informação. A informação naquele caso foi: tira a mão daí, senão você vai ficar sem a mão. Mas quando eu tenho uma dor nas costas, por exemplo, e eu estou andando, ele vai falar: olha, essa forma como você está andando está machucando muito as minhas costas. Você precisa fazer algo para que isso não aconteça. Esse algo pode ser infinitas coisas. E como que eu vou saber o que eu vou fazer? Eu vou tentar qualquer outro algo que não seja isso e ver que resultado foi, que resultado gerou. Então vamos imaginar assim: você está andando com o pé tipo 10 para as 2 e está doendo as suas costas. Eu posso falar assim: será que se eu andar com o pé 5 para 1 e não mais 10 para as 2? Ou andar com ele retinho, as costas continuam a doer, ela aumenta a dor ou ela piora a dor? Porque sempre a resposta são 3 respostas: aumentou, piorou, ficou igual. E de novo é só mais um dado. Vamos imaginar que eu ponho o pé para andar reto e a dor nas costas passa. Eu falo: olha que legal, achei um caminho aqui onde a dor não se manifesta e a atividade é muito parecida. Então eu posso começar a trabalhar de alguma forma em cima desse movimento sem dor para melhorar aquele que tinha dor. Então a dor, a gente chama isso de um drive. Por quê? Porque o corpo não pode me mandar um WhatsApp para me explicar. Então ele mandaria, ele fala: ó, bicho, tá pisando tudo torto aí? Arruma esse pé aí, porque senão vai ser difícil eu fazer essa tarefa aqui. Ele não pode fazer isso. Ele não pode mandar uma mensagem e nenhuma fake news. O que ele faz? Ele se manifesta em forma de dor. E se eu acertar a charada, vamos dizer assim, a charada era mandar com o pé reto, ele se manifesta em forma de alívio da dor. Então ele consegue se comunicar. E quanto mais atento eu estou a todos os sinais, tanto do meu corpo quanto do próprio universo, eles vão me norteando para uma vida com melhor qualidade. Então toda vez que eu tento interferir nesses sinais, simplesmente aumentando o volume do rádio, né, não ouvindo o que os sinais estão me passando, eu estou perdendo uma comunicação maravilhosa entre o meu corpo e o mundo extraordinário que ele vive.